Pessoal, como eu tenho dito para vocês, o sistema religioso que aí está, ele tem, muitas pessoas confiam tanto nesse sistema religioso que chega a entregar as suas próprias vidas, suas próprias, tudo aquilo que elas têm, elas entregam na mão desses líderes religiosos. A gente sabe que o grande problema, os líderes religiosos só vão acabar com a enganação, ele só vai ter fim essa enganação do sistema religioso quando os próprios membros das igrejas aprenderem a pesquisar, aprenderem a ir atrás de informação. É aquilo que eu sempre digo: quem estuda sabe, quem não estuda acredita. Quando a pessoa participa ali, ou seja, ela é participante do seu próprio conhecimento, quando ela é participante do seu próprio entendimento, ela não precisa ficar dependendo dos outros, né? Porque o problema do crente, do evangélico, é que qualquer coisa que ele tenha um tipo de dúvida de alguma coisa, ele corre para o pastor, sendo que o pastor evangélico, muitas das vezes, ele nem conhece a Bíblia dele. Por que eu digo não conhece? Não é que muitas vezes não, é que não conhece mesmo. Queridos, quem conhece Bíblia vira ateu. Quem conhece Bíblia cai no ateísmo, não tem conversa fiada. A não ser que essa pessoa não tenha uma índole legal, aí então, com certeza, ela vai, né, saber que tudo aquilo é mentira, mas para sobreviver, sabendo que o sistema é lucrativo, continua lá dentro do sistema religioso, né? Continua dentro das igrejas evangélicas. E esse Deus bíblico, eu já expliquei para o pessoal, não adianta, esse Deus bíblico não existe, isso é uma ficção, isso é uma invenção romana, isso é uma invenção da própria cabeça do homem, isso veio do judaísmo cristão. Para quê? Exatamente para conter, para manter as massas controladas. Simplesmente é isso. Agora, você tem o direito de acreditar no que você quiser. Gasparzinho, Zé Comé, Catatal, Scooby-Doo, o problema é teu. Agora, querer você fazer a gente acreditar numa divindade insignificante como esse Deus bíblico, que você pega essa Bíblia de capa a capa, só tem irregularidade, só tem maldade, só tem perversão, só tem... E os caras ainda chegam a dizer que a Bíblia é um livro de moral. Moral aonde que esse livro tem moral? Ele não tem moral. A Bíblia não tem moral em canto nenhum. A Bíblia é um livro que não deve ser considerado, não tem nenhum tipo de credibilidade. Por quê? Porque se você encontrar apenas uma contradição no livro Bíblia, todo o restante do livro se desmorona. Por quê? Porque, de acordo com os religiosos, a Bíblia, o autor da Bíblia seria Deus, o escritor da Bíblia. Deus inspirou os seus profetas, Deus inspirou os homens para escrever o livro Bíblia, né? Mas toda essa inspiração desse Deus, veja bem que foi uma inspiração totalmente incoerente, totalmente contraditória, entendeu? Então, se ele é um Deus, se existe esse tal desse criador, né? Como você queira chamá-lo, acreditar, o que acontece? Infelizmente, é um ser tanto, para mim, é um grande comedor de farinha como o outro do Deus bíblico, que é a mesma coisa. Não muda nada. A questão é que a pessoa não consegue se libertar, aí fica, não, eu tenho que acreditar no Criador, porque o passarinho não veio do nada, porque o milho precisou alguém produzir o milho, que não sei o quê. Eles inventam um monte de abobrinha para tentar justificar a existência desse Deus, que infelizmente não existe. Agora, não há nenhuma comprovação. Se você conseguir provar a existência do seu Deus fora do livro Bíblia para a humanidade, quer ver a única coisa para acabar com esse debate? Para acabar com esse debate entre ateu e agnóstico e crente? A única forma de acabar é esse Deus bíblico curar um amputado. Ah, mas aconteceu isso na Bíblia, Rivanildo. Peraí, a Bíblia é um livro totalmente mentiroso. Aqui dentro, o papel aceita tudo. Qualquer coisa que o cara escreve aqui, ele aceita. Eu quero ver na vida real. Aqui dentro é um mundo de contos de fadas. Aqui é um mundo de ilusões. Agora, na vida real, será que isso é verdade? Será que esse Deus consegue curar um amputado? Absolutamente não. Será que a oração do crente faz efeito? Não. O povo evangélico, eles têm costume de fazer campanha, né? Essas campanhas nessas igrejas, diz eles que é para sarar as pessoas, para curar o pessoal. Milagres, né? Diz que são milagres. Mas eu não entendo por que eles querem fazer essas campanhas dentro da igreja. Por que esse show, né? Por que todo esse circo é montado dentro do salão? Por que essas pessoas que alegam ter esses dons de cura, todo esse poder, é simples, gente, não consegue aliviar a fila do SUS, a fila dos pronto-socorro. Tem um monte de pessoas na fila precisando de um transplante, até evangélicos mesmo, que sabem que o Deus... Aí fica orando, mas Jesus vai me dar vitória. O cara, e ela tá na fila do SUS, precisando de um transplante, mas Deus vai me dar vitória, tal. Mas aí, quando ela sente uma dor, o médico vai lá, coloca ela no soro, aí chega em casa, não... irmão, onde é que você tava? Eu passei mal, fui lá no pronto-socorro, no postinho, me colocaram no soro, eu tava com suspeita de dengue. Corre pro médico. Chega lá no hospital, aí o médico faz exame de sangue, faz exame daquilo, olha, senhora,
a senhora está com suspeita de dengue, suas plaquetas estão baixas, que não sei o quê. Mas ela é do círculo de oração, ela é dirigente lá dos obreiros, ela prega nas igrejas e tal. Quando não é ela, é ele, né? Tanto faz, é a mesma coisa. Fora os medicamentos que é aplicado na pessoa, através da veia, vai pro soro e tal, chega em casa, e aí, irmã, melhorei? Graças a Deus eu melhorei. Graças a Jesus Cristo, Deus seja louvado, irmã. Eu fui curada, olha, cara, como graças a Deus? Graças a Deus aonde? Sendo que você foi no médico. Eu não consigo entender vocês religiosos. Vocês têm tanta necessidade de acreditar na divindade, que é o direito de vocês, que vocês procuram médico, poxa vida. Será que vocês não confiam na Bíblia de vocês? Agora, se no texto bíblico tivesse escrito assim, ó, está alguém entre vós doente? Procure um posto de saúde, procure um médico e peça ao médico para receitar uma receita para que vós sejais curado. Está escrito lá isso? Não, não está escrito. Aí vem um crente dizendo assim, mas Deus deixou o médico, Rivanil. Deus deixou o médico. Aí é fácil ser Deus. Até eu vou ser Deus desse jeito. Daqui a pouco eu vou ser semideus. Porque eu vou falar para vocês que eu curo, vocês vão orar a mim. Ora a mim, né? Em nome de Rivanildo, ora para me ver se eu faço alguma coisa por você. Aí eu vou ser Deus, faço. Mas você ora a mim, mas tu vai lá no médico, entendeu? Você faz o pedido para mim que sou Deus, por exemplo, mas aí tu vai lá no médico, deixa o médico fazer o trabalho dele, depois tu vem e me glorifica. Aí é fácil, cara. Aí é fácil ser Deus. Ser Deus com a ajuda da medicina, aí é muito fácil. Conforme a medicina avança, por exemplo, daqui a pouco vão descobrir a cura da dengue, a vacina contra a dengue, né? E aí vai dizer que é Jesus que cura, Jesus que fez, é Jesus que dá sabedoria para o homem. Aonde que a Bíblia tem sabedoria? A Bíblia é totalmente contra a ciência. Ela vai de contramão à ciência. Então, João 9, pessoal, desculpa. 1 ao 7. Capítulo 9, 1 ao 7. Aqui, ó. A cura do cego de nascença. 1 ao 7. Vamos lá. Ao passar ele viu um homem cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, Rabi, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Né? E aí os espíritas dizem, né, que, nesse caso, quem cometeu o erro foi o rapaz no passado. Então, lá no passado, ele tinha vista, mas ele não valorizou a vida dele, e nessa época, diz os espíritas que ele reencarnou. Ele reencarnando o tal do Jesus, que é o tal do guia do planeta Terra, dentro da filosofia espírita, né? Que os espíritos, no caso, vieram de Capela, toda aquela história que está lá no DVD, nos espíritos. E aí, então, Jesus Cristo seria, então, um intermediário que ia fazer esse rapaz ser curado para mostrar para as pessoas que o problema não estava nos pais, mas nele, porque ele cometeu um delito no passado e nasceu cego para pagar, né? Ele está purgando, né, no mundo de provas e expiações, nessa visão espírita. Para o crente, né, o crente desacredita disso daqui. O crente diz que essa passagem, Jesus está desta forma, o rapaz nasceu cego, passou uma vida inteira cego, entendeu? Mas chegou o momento que ele ia ser liberto, ou seja, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Essa é a conversa pregada pelos religiosos. Então o choro desse rapaz durou uma noite inteira, não uma noite literal, mas uma noite de uma vida inteira, e agora chegou Jesus Cristo para mostrar o seu poder, para dizer que é o popstar da Galileia, decide curar o rapaz. Mas aqui existe uma incoerência. Agora veja, se existe um Deus de amor dentro da visão evangélica, se existe um Deus que cura, um Deus maravilhoso, um Deus que é bondoso, é misericordioso, como que esse tipo de Deus permite as pessoas nascerem desta forma? E como que você chega a dizer que Deus é imperfeito? Você já percebeu e já deu uma olhada no Google a quantidade de crianças que nascem imperfeitas, crianças que nascem com microcefalia, crianças que nascem grudadas uma na outra, crianças que nascem com problemas nos rins, pessoas que nascem com todo tipo de problemas, depois chama Deus de perfeito. Isso não é perfeição. Ah, Rivanildo, mas isso aí é uma questão genética por causa do pecado. O pecado fez com que Peraí, mas a Bíblia diz no livro de Jeremias, o próprio Deus dizendo assim para Jeremias, olha, não temas, porque antes que tu viesse ao mundo, na madre te santifiquei e as nações te dei para o profeta. Te escolhi, eu te formei no ventre, quer dizer, então se esse Deus forma uma pessoa no ventre, automaticamente ele não é bom, porque se ele forma uma pessoa no ventre e forma ela imperfeita para ela entrar no mundo e sofrer toda uma história de uma vida, no caso, imagine se esse texto fosse verdade. Vamos supor que esse rapaz esteja com seus 20 anos de idade, né? E aí, de repente, imagina, ele passou 20 anos passando necessidade, passando aflição, porque não tinha ninguém para apoiá-lo, precisava recorrer a alguma coisa, porque na época, vamos supor assim, não tinha ruas asfaltadas, era muito difícil para sobreviver. Então imagina o sofrimento desse cara. É questão dos tanques de Siloé.
né? Diz que o tanque, quando vinha o anjo, lembra o anjo lá, que vinha de vez em vez, vinha agitar as águas, e quem tivesse ali perto se jogava dentro daquela água, a tempo era curado pelo anjo. Quer dizer, Deus escolhia, é uma coisa muito esquisita. Parece que ele olhava o sofrimento das pessoas, mas ele sorteava, como se fosse um número de loteria. Olha, anjo, vai lá agora, agita a água, porque alguém lá vai pular, e quem pular dentro da água e for curado, beleza. Quem não curar vai esperar até eu decidir novamente quando é que eu vou mandar o anjo agitar a água para as pessoas pular ali no tanque, o tanque Betesda, né? Desculpa. O tanque de Betesda para ser curado. Entendeu? E aí, então, diz que um paralítico estava ali, precisou colocar o cara lá dentro. Era uma luta, porque muitas vezes o tal do paralítico tentava entrar dentro do tanque, mas não conseguia quando o anjo vinha agitar aquela água. Até então que o tal do Jesus apareceu e curou o cara. Agora imagina essa situação. Quanto tempo esse tanque estava lá? Quanto tempo esse Deus olhava lá de cima e viu uma série de pessoas com dificuldade, precisando de um auxílio, orando, jejuando, rezando, mas não, de vez em quando ele decidia mandar um anjo agitar as águas sagradas, e quem tivesse oportunidade fosse mais esperto, caísse lá dentro, era curado. É um jogo de loteria. Então não dá pra gente acreditar em um Deus insignificante desse. Para mim é um Deus corrupto, um Deus pior do que o próprio diabo que é mencionado dentro das igrejas evangélicas, meu querido. Vem aqui. Mateus, capítulo 9. Vamos lá. Mateus, capítulo 9, versículo 27 ao 31. Mateus. Vamos lá, Mateus. É melhor ler a Bíblia, porque aí a gente fica ciente, né, dessas mentiradas. Diz aqui, cadê? Aqui. Partindo Jesus dali, puseram-se a segui-lo 2 cegos que gritavam e diziam: Filho de Davi, tem compaixão de nós. Quando entrou em casa, os cegos aproximou-se dele. Jesus lhe perguntou: credes, vós que tem o poder de fazer isto? Então, Jesus entrou na casa dos caras e falou: vocês acreditam que eu tenho o poder de fazer isso? Poxa, que maravilha, né, cara? Você acha que eu não queria que isso fosse verdade? Que existisse realmente um tal de um Jesus Cristo e procurasse resolver todos os problemas das pessoas enfermas, necessitadas? Estamos numa crise no SUS terrível. É um caos terrível para você conseguir uma cirurgia, para você conseguir fazer um exame, para você que tem dinheiro, que está me ouvindo, você que aí é burguesinho, para você é tudo fácil, porque você deve ter o seu convênio médico, você tem como pagar. Mas e as outras pessoas que não têm? Que dependem do sistema de saúde, até mesmo o pessoal religioso. Como é que fica essa situação? Agora, se você não tem fé para você fazer a sua oração agora, e um amputado ser curado, ou até mesmo Deus se manifestar atrás de mim aqui no pano verde ou qualquer outra coisa, é porque você simplesmente não acredita nem no seu Deus. Se você alega que o seu Deus existe, então prove. Mas prove sem ficar com falácia, com rodeio em cima de Bíblia. Porque a Bíblia é um livro mais insignificante do planeta chamado Terra. Esse livro aqui, infelizmente, é um livro de manipulação. Uma escória que não presta para nada. Lemos ele, estou lendo ele para tentar te ajudar. Aí Jesus disse: você crê que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Versículo 29. Então tocou-lhe os olhos e disse: olha só, seja feito segundo a vossa fé. E os seus olhos se abriram. Jesus, porém, os admoestou com energia. Cuidado, para que ninguém o saibais. Mas eles, ao saírem dali, espalharam a sua fama por toda aquela região. Bom, dentro desses 2 textos que eu passei para você, sobre a questão dos cegos, né, que foram supostamente curados, dentro da Bíblia, os caras foram curados. Dentro da Bíblia você vê assim coisas maravilhosas. Um livro religioso, como é esse livro bíblico que você tem aí, não é diferente. As histórias desse livro são tão ilusórias como qualquer um desses livros. Machados que flutuam, homem que anda sobre água, jumentos que podem falar a língua aramaico-arcaico, anjos que agitam água, peixe que leva homem dentro do seu estômago como se fosse um submarino, sem respirar, sem oxigênio, mas é possível. Arcas que não cabe 1/3 da quantidade de animais do planeta. Que mais? Codornas que vêm alimentar as pessoas, pedra que jorram água, carruagens de fogo. Agora,
Para você saber se o seu Deus é verdade ou não, se existiu ou não, você vai fazer prova você mesmo. Não adianta, eu vou pesquisar para ver se Deus existe, eu vou para a internet. Claro que se você vir para a internet, vai encontrar uma infinidade de sites religiosos dizendo que, olha, Deus existe, porque Deus fez isso, porque Deus é isso. Mas eu quero ver na vida real. Eu quero ver no já, no agora, no agir. Não conversa fiada. Ah, Rivanildo, mas passou um documentário na Rede Record que o cientista lá provou que a Arca de Noé existe. Existiu. Os caras são comprados pelo sistema religioso. Os outros arqueólogos da Igreja Adventista do Sétimo Dia são pagos para falar aquilo que a igreja precisa. Claro que a empresa Rede Record nunca vai falar para vocês o que eu estou te mostrando aqui. Por quê? Porque o povo vai sair correndo de lá, vai se revoltar. Imagina quantos bilhões a Igreja Universal vai deixar de arrecadar por dia. Você acha que os caras vão fazer isso? Nunca. Enquanto as pessoas não parar para analisar, para investigar, para estudar, não adianta. Vão continuar dentro desse mar de enganação. Aí é por cada um, né, filho? Vão fazer o quê? Existe uma Bíblia chamada Bíblia em Braille. O que é a Bíblia em Braille? É uma Bíblia que todo o seu conteúdo dela tem os pontinhos, aonde o deficiente visual vai passando os dedos e vai conseguindo ver as letras e entender aquilo ali. Agora, se Deus cura, por que ele não cura essas pessoas? Por que será que as casas publicadoras de Bíblias estão investindo dinheiro alto para fazer vários exemplares de Bíblia em Braille? Uma coleção de Bíblia em Braille são, na realidade, parece que são 37 Bíblias. Do Antigo e do Novo Testamento. 37 Bíblias. Exatamente para todo esse tipo de pessoa. Sabe quanto custa esse pacote de 37 Bíblias? Procure aí para você ver no Google. Custa R$ 1.700. As 37 Bíblias. R$ 1.700. Para uma pessoa que é deficiência física, que vai lá na igreja, que canta, que prega, que jejua, que dá dízimo. Cadê este Jesus insignificante que não consegue, como eu disse para vocês, nem expulsar um mosquito da dengue, quanto mais curar um deficiente cego? A maior prova da inexistência deste Deus bíblico e desse Jesus bíblico é exatamente a criação das Bíblias em Braille. Agora, a pessoa está numa dificuldade, tem pessoas de deficiência física, visual, que até pede esmola, né? Que são crentes, mas vivem pedindo esmola. E o Deus bíblico simplesmente, será que ele está esperando enviar o anjo para agitar as águas do tanque? Cadê este Deus? Agora o cara tem que tirar do salário mínimo dele uma fortuna, R$ 1.700. Para você pode ser mixaria, mas para a pessoa é dinheiro pra caramba. Para comprar Bíblia, para ir na igreja e ler a Bíblia em Braille. Cadê a cura? Cadê a cura de todos esses homens, de todas essas pessoas? Não existe, meu amigo. Não existe. Existe também o Criador, Rivanildo. E esse Criador tem poder para curar. Tá, então já que existe esse Criador, por que ele então não cura essas pessoas que estão acometidas da enfermidade visual, que não conseguem enxergar, né, que eles pedem para o Deus dele e o Deus não faz absolutamente nada? Por que esse Criador deixa as pessoas como crianças no exato momento sendo sequestradas, mulheres sendo... Você sabe. Cadê? Que altíssimo. Cadê esse altíssimo seu, então, que não procura curar os cegos que precisam da Bíblia em Braille? Cadê esse altíssimo seu que permite o Deus bíblico enganar as pessoas como estão? Cadê esse altíssimo seu que quando você mesmo está doente, ou seu filho, ou seu parente, você corre para o pronto-socorro? Ou quando você está em perigo, o seu altíssimo está conosco, não faz nada por você. Deuteronômio capítulo 21. Vou abrir aqui. Vocês vão ver que tipo de Deus é esse que faz esse tipo de coisa com as pessoas. Olha só. Diz que a Bíblia é inspirada, né? Eu não sei porque, eu não sei que inspiração é essa que esse Deus dá para inspirar as outras pessoas a cometer delitos contra o seu próximo. Contra o seu próximo. Não dá para entender. Capítulo 21, versículos 10. Deixa eu ver aqui. Diz assim, 10 ao 13. Olha só. Quando saírem para guerrear contra os teus inimigos, e Yahvé, teu Deus, os entregar nas tuas mãos, e tiver feito prisioneiro, caso seja entre elas uma mulher formosa, e te namorares dela, tu a poderás tomar como mulher. Primeira coisa
aqui que a gente percebe que é realmente algo intolerável. Gente, aqui a Bíblia diz que quando o povo de Deus saísse para a batalha, se eles encontrassem uma mulher formosa, os soldados encontrassem uma mulher formosa, à vista, e o cara gostasse dela, ele poderia pegar aquela mulher contra a vontade dela e ter aquela mulher como mulher dela, entendeu? Olha só, e diz aqui, ó, e trazê-la para a tua casa. Presta atenção como que um Deus permite algo assim com a mulher, com sofrimento com um ser humano. Quando saíres para guerrear contra os teus inimigos, e Yahvé teu Deus os entregar em tua mão, e tiveres feito prisioneiros, se você fizer algum prisioneiro, caso vejas entre eles, os prisioneiros, uma mulher, e essa mulher for formosa e te enamorar, se você enamorar dela, tu a poderás tomar como mulher. Olha só, contra a vontade da mulher. Que Deus é esse, né, gente? E trazê-la para tua casa. Então o cara podia trazer, olha, eu gostei dessa, não quero saber se você tem filho, não quero saber se você tem marido, eu gostei, pronto, acabou. E o cara trazia porque é a ordem de Yahvé. Ela, então, raspará a cabeça, olha que humilhação, cara. Cortará as unhas, é o ritual deles, né? Despirá a veste de prisioneira, quer dizer, ela tinha uma roupa de prisioneira, ela vai ter que tirar aquela roupa de prisioneira, raspar a cabeça, cortar as unhas, e permanecerá em tua casa. Então, existe um ritual aqui, do povo de Deus. Se eles saíssem para a peleja, encontrasse uma mulher prisioneira, no meio dos prisioneiros, que eles iam trazer muitos prisioneiros, encontrasse uma mulher formosa, olha que ela é bonita, eu vou pegar como mulher, sem a vontade dela. Aí, chegando em casa, o caba tinha que fazer alguns rituais, né? Ela tinha que cortar a unha, raspar a cabeça e tomar um banho, né? Não fale banho aqui não, mas deve ser, porque tinha que tirar aquela roupa de prisioneiro. Agora, olha o que diz aqui, ó. Durante um mês, ela chorará seu pai e sua mãe. Então, durante um mês, como o povo de Deus tinha dizimado o pai e a mãe dela, ela tinha que ficar em luto durante um mês, para que o novo marido viesse a possuí-la. Depois disso, irás a ela, desposá-la e ela será sua mulher. Em algumas traduções, diz assim, depois de um mês que ela tiver velado seu pai e sua mãe, o homem entrará a ela. Entrará é a relação, tá? Mais tarde, caso não goste, olha só, caso o caba não goste dela, mais tarde, caso não goste dela, mais dela, tu a deixarás ir em liberdade. Quer dizer que a mulher era escrava. Mas de modo algum a venderás por dinheiro, não tirarás lucro à sua custa após ter abandonado dela. Essas leis ridículas da Bíblia, aonde o homem tinha que pegava uma mulher, como vocês viram o texto, gostou dela, etc. Mas aí o cara fala, eu gostei, eu vou apenas possuí-la, né? Como Deus me autoriza a eu ter outras mulheres, não quero mais dela aqui e tal, e vou descartá-la. Mas não vou vendê-la, beleza, mas eu deixo ela para lá. Quer dizer, a mulher tinha perdido os pais, Deus não fez nada por ela, né? O Deus dos judeus, né? Chama o Deus de Israel. Você tá vendo que é o Deus de Israel? Não é o Deus do cearense, do baiano, do carioca, do paulista, do mineiro. Não, é o Deus de Israel. Mas o povo gosta deste Deus de Israel, que foi importado via Paraguai para o Brasil. O que acontece? A mulher tinha que se despir. Tirava a roupa, raspava a cabeça, passava humilhação e o cara entrava ela. Depois, que não gostava, olha, vai embora, tchau, eu vou partir para outra. Agora eu te pergunto, você quer dizer que esse livro é um livro inspirado? É um livro inspirado? Que inspiração é essa desse Deus
que faz um negócio desse. Em outras passagens da Bíblia, você vê que a mulher sempre é discriminada. A mulher, por exemplo, na igreja, ela não pode cantar, ela não pode ser bispa, ela não pode ser obreira, ela não pode ser pastora, ela não pode ter atividade nenhuma na igreja. Porque o apóstolo Paulo disse que a mulher esteja calada nas igrejas. Aí o que acontece? Como o próprio povo não lê a Bíblia, hoje surge diversas bispas, diversas pastoras, que têm as suas megas igrejas, olha só, que dizem ser chamadas de Deus, que são mulheres santas, que estão ali para ajudar as pessoas a ter uma vida melhor. Aí você vê que nem um membro conhece a Bíblia, porque se o membro da igreja conhecesse a Bíblia, ele saberia que a própria Bíblia, o Novo Testamento, proíbe a mulher de ser obreira, de falar na igreja, proíbe a mulher de cantar na igreja. Aí o crente diz, Ivanildo, mas aqui no Antigo Testamento, Ruth, Raquel, não sei o quê, Esther, tal, que não sei o quê. Então eles começam a dizer, não, mas essas mulheres eram mulheres de Deus. Quer dizer, aí, depois eles falam que o Antigo Testamento não é válido. Quando os crentes são confrontados, ele diz que Ivanildo, o Velho Testamento não vale mais. Jesus aboliu a lei. Pois é, mas se aboliu, por que vocês ainda cobram o dízimo, então? Que está no Antigo Testamento.